aconteceu? A PEC mudou, ela sofreu transformações quando ela foi aprovada. E uma transformação que cometeu uma injustiça com muita gente, inclusive comigo. Por quê? Porque eles tiraram o pessoal até 91. A proposta inicial contemplava os trabalhadores até 91, né? Porque o Estado de Rondônia, ele vira Estado em 81. E a lei federal diz claramente que quando o território se transforma em Estado, o governo federal é responsável para manter financeiramente, principalmente a questão da folha de pagamento, por 10 anos. Então, no caso de Rondônia, vai até 91. Aí tem muitos que questionam, mas por que a paga horária não vai até 98 em Rondônia, não? É pela data em que lá passou a ser Estado. Enquanto Rondônia foi em 81, lá a paga horária foi em 88. Então, 10 anos a mais, 98. Aqui, 10 anos a mais, 91. Aí eu quero fazer uma pergunta. Gente, no decorrer da transposição, antes de perguntar, no decorrer da transposição foram acontecendo várias coisas. Então, a União, ela não aceitou de cara até 91, mas teve outras situações que a União não aceitou. Não aceitou os aposentados, não aceitou os professores leigos, não aceitou o pessoal dos convênios. Então, fechou até 15 de março de 87, desde que não fosse aposentado, não fosse do convênio, não fosse professores leigos. E aí, então, quem de fato estava indo para o quadro federal? Os contratados até 15 de março de 87, desde que não se enquadrasse nessas 3 situações que eu coloquei aqui. E aí os sindicatos aceitaram isso? De jeito nenhum. Quando eu entrei no CITEC em 2018, houve uma tentativa do Amapá e Roraima em colocar os aposentados. E o pessoal que fizeram concurso também que estava sendo negado. Quando houve um burburinho que estava contemplando, inclusive tinha um senador aqui de Rondônia, com a mulher dele que era deputada federal, que começou a divulgar. Olha, resolveu o problema dos aposentados e tal. O que nós do sindicato fizemos? O sindicato sempre acreditou que era direito à transposição. O sindicato foi olhar o que estava proposto na medida provisória, a MP 817. E o que estava lá? Estavam dizendo que eles iriam aceitar aposentados, pensionistas e o pessoal que fizer concurso do Estado do Amapá e Roraima, com todos para fora. Quem é que teve essa percepção e deu? O sindicato, SUTEP. E aí nós fomos para cima. Fomos para cima, disso surgiu a Lei 13.681, que incluiu Rondônia e resolveu a situação dos aposentados e pensionistas, que está hoje fora, que resolveu a questão dos professores que fizeram concurso, desde que não tivesse mudado de escolaridade. Então, fez concurso, permaneceu com a mesma escolaridade, conseguiu o direito de transpor. Essas duas situações ficaram resolvidas na Lei 3.681. E agora, PEC 07 resolve quais situações? Não é só os professores até 91, não. Tem outras situações que vai se resolver caso ela seja aprovada na Câmara Federal. Mas tem outra situação que nós conseguimos resolver administrativamente, porque a Lei 13.681, nós tentamos colocar um dispositivo lá para contemplar os professores leigos, que são aqueles que quando iniciaram não tinham formação. Só que foram aqueles que iniciaram aqui em Rondônia com todo o sacrifício, trabalhando dentro de todas as dificuldades que se apresentavam
eles não irem. Então, o Citério sempre argumentou, com base na lei, nas disposições transitórias da LDB de 1971, que lá dizia que se não tivesse um profissional formado, o Estado poderia contratar. Então, com base nisso, o Citério fez, peticionou dentro peticionou não, porque é administrativo, mas o Citério fez o parecer nosso técnico com base na legislação de 1971 para contemplar os professores leigos. Nós avançamos já, em parte. Nós avançamos porque, recentemente, administrativamente, reconheceram o direito dos professores leigos que, quando entraram, tinha a oitava série. Então, esse está reconhecido, já estão pedindo documentos comprovativos e agora já estão saindo em atas deferidas. E como que ficam os professores leigos que, quando entraram, não tinha, só tinha a quarta série, por exemplo? Esses ainda não, mas o Citério está em cima. Então, o Nereu e o Manuel estiveram em Brasília, estiveram com a comissão, sentados com o presidente da comissão, utilizando os argumentos com base na lei. Nós estamos tendo entendimento que vamos resolver administrativo também. E a PEC 07, aí foi proposta pelo senador Rodolfo Rodrigues, do estado do Amapá. Tivemos um relator que é aqui de Rondônia, que meio que abandonaram, aprovou na CCJ e esqueceram lá. E agora o Adolfo Rodrigues, senador, representante do governo, conseguiu dentro do Senado colocar em pauta novamente a PEC 07. E o que tem na PEC 07, fora os contratados até 1991? Lá na PEC 07 tem os que já foram transpostos, os técnicos que estão naquela situação de NA, sendo que já terminaram a sua formação, já tem ensino médio, então com um salário muito abaixo do que é o correto. Então, para resolver, entrou essa proposta na PEC 07, essa situação para resolver, e entrou também uma situação dos professores que já estavam, e que entraram e que tinham perdido o prazo do EBTT, que é o enquadramento no quadro federal, que faz realmente o salário do professor melhorar bastante. Porque entra a questão da dedicação exclusiva, entra o RSC. Então, esse enquadramento é bem importante para que realmente o salário do professor ultrapasse aí de 14 mil. Dependendo da situação, se ele tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, passa de 20 mil. Se ele tiver mestrado, o salário passa de 16 mil. Então, mas para isso tem que ter um enquadramento. Então, tendo os professores que não, por culpa deles, perderam o prazo, isso está se resolvendo também dentro da PEC 07. Você de que ano? Vai. Essa questão, porque a maioria do pessoal, quando entraram, não tinha nível superior. Eu sou o caso, eu sou o mesmo exemplo seu. Eu sou de 89, eu não formei pelo PROACAP, mas eu terminei minha faculdade em 2001. Então, vai entrar, tem direito a receber as gratificações de pós-graduação, enquadramento, tudo direitinho. Caso a PEC 07 vá para frente, tá, gente? Que aí deixa eu só concluir, porque o pessoal já está na expectativa, mas nós estamos na luta. Ainda é luta. O que está acontecendo? A PEC foi aprovada no Senado por unanimidade. Naquele momento, os sindicatos, não foi só o Citério, entenderam que não precisava levar ninguém, porque já estava acordado que os senadores votariam. Foi 100% de aprovação, só que ainda tem um grande desafio. O desafio é na Câmara Federal. O pessoal está achando que está fácil, mas não está não. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem gente que já está me perguntando,
agora precisa aprovar na Câmara e ser sancionada pelo Presidente da República. Qual é o problema e as dificuldades que nós vamos ter? A gente não está aqui para vender ilusões, não. Né? A gente tem que falar a verdade. Primeiro, a PEC, uma PEC, ela precisa de 2/3 para aprovar. Dentro da Câmara Federal, são 308 deputados. Aqui em Rondônia só tem 8. Muito bem, muito bem. Aí é que vocês vão ter que analisar as dificuldades. Rondônia tem 8 deputados. O Amapá e o Roraima é mais ou menos isso. São 3 estados pequenos. Então, tem que conquistar votos de deputados de outro estado que nem tem interesse nessa pauta. Então, gente, não é tão simples assim. A gente vai vencendo as barreiras. Então, o que nós, agora, vencida a etapa do Senado, o que nós estamos fazendo? Começando o diálogo. Primeiro, de mobilização. Então, provavelmente, quando tiver pautado na Câmara Federal, Rondônia, Roraima e Amapá vai ter que levar gente. Então, nós vamos ter que levar caravanas para Brasília, para pressionar. Nós já iniciamos um diálogo com os deputados estaduais, para que eles nos forneçam estrutura, né, que ajude para levar esse povo, né, nos levar para Brasília. E nós estamos já iniciando a articulação com os deputados federais, que são 8. Porque esses deputados federais, lá na Câmara Federal, eles vão ter que fazer as articulações com os deputados de outros estados. Tanto os deputados de Rondônia, do Amapá e Roraima, eles vão ter que ter essa tarefa. Eles vão ter que ter comprometimento com o seu estado. Agora, eu vou dizer para vocês que é fácil, não. Porque até agora nenhum deputado federal se manifestou. Nenhum deputado federal se manifestou para com os sindicatos, dizendo: vamos reunir todo mundo. A bancada, o representante da bancada, ele ainda não teve essa conversa. Só que nós já provocamos para sentar, conversar com eles e pedir para eles fazerem toda essa articulação, ok? Então é isso. O nosso passo agora é fazer essa articulação. Ainda sobre essa questão, eu tenho que colocar aqui para vocês uma preocupação. Essa PEC, ela está sendo chamada também de trem da alegria. Vocês já ouviram sobre isso? Porque ela está colocando lá pessoas que teve vínculo no Estado por 3 meses, eles colocaram dentro dessa PEC. Eles colocaram os veronianos. Lembra o pessoal que trabalhava no verão? O verão fechou, o pessoal foi indenizados. E agora está dentro da PEC. O pessoal da Seron, que fizeram acordo, que receberam todo o tempo que trabalhou, vão voltar. Então, assim, pediu demissão, voluntária, tudo isso. Gente, isso eu vou dizer para vocês que é a percepção clara que eu tenho. Isso vai atrapalhar. Eu vi que já teve até um posicionamento do ministro Haddad, teve um posicionamento sobre essa PEC, o que vai custar para os cofres públicos, porque eles colocaram lá um monte de gente que não tem vínculo. Já pensou uma pessoa ter 3 meses de vínculo e conseguir ir para o federal? Então, eu estou pauteando isso aqui para vocês, para todos entenderem. Não será fácil. É muito importante para o Estado, sem dúvida. Imagina quantos professores, quantos técnicos mais iriam para a transposição. Muito mais do que eu já fui. Seria importantíssimo para nós. Mas quando está essa situação, né, de ampliar dessa forma, eu acredito que para ser aprovado vai passar por muitos ajustes. Mas o Sintério nesse tempo todo não ficou de braço cruzado, não. Lembra que nós entramos com a ação judicial? Nós ganhamos já em 2 instâncias a ação do judicial até 91. Nós ganhamos em 2 instâncias, gente. E o pedido é para que coloque o quadro federal e pague o retroativo.
retroativo. Isso não é pouca coisa. O CITES já ganhou em duas instâncias. Então, se não conseguir administrativamente pela PEC, nós temos ação judicial. Os policiais têm ação judicial também. Ganharam e já começaram a apresentar o documento. Então, assim, eu tenho a expectativa de que, se não for administrativamente, vai através da nossa ação judicial. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui são sobre os que já estão no quadro. Então, aqueles aposentados, os 330 que foram e voltaram, que agora voltaram de novo para o cartão, voltando para o quadro federal, o doutor Hélio também ganhou ação judicial para receber o retroativo. Então, tem uma ação que fala do retroativo de 2009 e tem uma ação que fala do retroativo de 2014. O que já está em fase de execução. O doutor Hélio, a equipe lá da contabilidade dele, já estão fazendo cálculos. Tá? Estão fazendo os cálculos para ver quanto que cada professor daqueles 330 e técnico tem de retroativo, né, para pedir para executar. Só que a fase de cálculo é um pouco demorada, porque são cálculos diferentes, são muitos anos. Então, assim, no nosso entendimento, as ações judiciais estão bem encaminhadas. Alguém pode falar, mas demora, não sei o que, gente, a ação judicial no nosso país é isso. É isso, infelizmente. Mas quando ganha, nem que demora muito tempo, mas a gente vê o resultado. Então, no caso aí, estão sendo colocados no quadro federal, né? Então, isso já está acontecendo, essa ação já está acontecendo e o retroativo está sendo buscado, ok? Então, é isso que a gente tem. Isso. Depois que vai abranger. É porque o que ela está comentando aqui? A ação judicial para o retroativo foi em cima dos 339. Só que isso se estende a todos os outros. Que se o direito foi garantido para um grupo, tem que se estender aos demais. Ok? Então, sobre transposição, é isso. Vamos ao próximo passo. Precatório. Os 6 meses também está sendo trabalhado, que vou fechar agora, sim. É administrativo esse processo. Fala, né? Fala de prazo até dezembro, mas a gente prefere esperar acontecer mesmo. Se não acontecer, a gente vai buscar soluções. Mas o que estão falando é isso. Pessoal, precatório, a novela do precatório. Não, só voltando. Quem aqui seria contemplado se fosse a transposição até 91? Por favor. Olha, eu entendi também, eu também. Um bom número. Quem será contemplado caso vá até 91? Então, pronto, temos um número representativo aqui. Imagine isso tudo no estado. Você tem um número muito pequeno aqui. Então, é muita gente que desafoga a folha do estado. Pessoal, depois de terminar a assembleia, eu fico um pouco mais para tirar dúvidas, tá? Dúvidas pessoais. Ok. Vamos lá. Precatório. Gente, quando falo em precatório, chega a um sonho que não tem, porque eu também tenho precatório. Eu sou de 89. Né? E precatório, a ação foi de 98. Algumas pessoas de 98 têm, outras não. Por quê? Porque dependia muito do vencimento. Se o vencimento fosse menor que o salário mínimo, gerou precatório. Se fosse maior, não. Aí tem todo aquele história, mas por que eu fiquei de fora, tal? Porque tinha várias situações. Se não fosse filiado ao sindicato, não entrou na ação. Se tivesse a serviço de outro órgão, não entrou na ação. Se quando entrou, já tinha nível superior, não entrou na ação. Se na época você era só professor de magistério ou técnico, dos professores no caso, você era professor de magistério, mas você por alguma razão, o seu vencimento estava
Você ganhou uma ação e ela, dependendo do valor, ela foi para o precatório, gente, aí obedece uma fila. Isso, precatório municipal, precatório estadual, precatório federal, é assim que funciona. Essa fila é uma fila longa, que tem precatórios físicos, né, de pessoa que entra com ação no Estado e ganha, e tem precatórios que é coletivo, né, que é de pessoa jurídica, como são os precatórios dos sindicatos. Então, nesse precatório, nós ganhamos primeiro os técnicos, que foi resolvido em 2016. Todo mundo recebeu em 2016. E os professores estavam depois dos técnicos. E foi resolvido agora. Então, nós chegamos na questão do segundo da fila. Qual é o nosso problema? É um precatório com quase 7 mil pessoas. Então, não é um precatório pequeno, que demanda cálculo e tem, dentro do TJ, eles têm que seguir todo o regulamento para calcular o precatório, qualquer precatório. E assim, é um absurdo a gente ouvir falar que o Tribunal de Justiça, né, que é um poder que tem tanto dinheiro, o Tribunal de Justiça, a Justiça, né, o TJ é um poder que tem muito dinheiro. A gente ouviu falar que só tinha um contador, só tinha 2 contadores, é um absurdo. E que emperrou, desde que eles falaram que o CITER estava na fila para receber, exigiu do CITER para apresentar o mais rápido possível os dados das pessoas. Nós apresentamos em tempo hábil. Rapidinho nós organizamos nossas regionais e apresentamos a relação com o pessoal. Isso tem mais de 1 ano. E eles sempre justificando que tinha um problema por não ter contador. E o CITER fez várias audiências, foi assim, uma loucura, gente. Até colocamos, inclusive, o sindicato, disse, se vocês aceitarem, a gente coloca o contador à disposição. Mas pela regulamentação do CNE não pode. Não pode. E lógico que o Tribunal de Justiça não aceitou. E aí, pessoal, foi essa uma novidade, mas, enfim, concluíram os cálculos. Dia 16 de setembro, o juiz substituto, que estava acompanhando esse processo, o juiz ele comunicou ao sindicato que tinha concluído os cálculos e enviou para nós. Enviou para que a gente pudesse analisar, ver se estava correto e, por parte do sindicato, abordar, dizer, olha, nós aceitamos esse cálculo. E da mesma forma, eles mandaram para outra parte. Porque quem são as partes envolvidas? É o sindicato contra o Estado. Então, a outra parte é o Estado. Enviou para o Estado. E deu os prazos que são legais, que estão na legislação. Então, quando o tribunal ele conclui os cálculos, eles abrem um prazo de 30 dias úteis. 30 dias úteis. Qual é o problema? Que, para o Estado, esses 30 dias úteis podem ser dobrados. A lei pode dobrar, a lei dá abertura para dobrar os prazos. Então, na prática, gente, 30 dias úteis, de 16 de setembro, então nós do CITER, por exemplo, temos até o final de outubro para dizer, nós aceitamos o cálculo. O Estado pode dizer isso no final de outubro, mas o Estado pode pedir mais 30 dias. Isso está na lei. Está na lei. Então, pessoal, o CITER já está terminando. Por que o CITER ainda? Porque nós olhamos os cálculos e os cálculos não estão errados, não. O que o CITER por que o CITER ainda não foi lá e disse, olha, nós aceitamos os cálculos? Porque nós percebemos que tem várias pessoas que estão fora da lista, né? Que estão tá com o nome errado, algumas coisas que a gente está notando, e nós não vamos ser irresponsáveis de deixar nenhum dos nossos companheiros de fora. Mas o que nós vamos fazer?
nós estamos fazendo, né, o pente fino, vamos pegar esses companheiros e dizer, olha, aqui tem problema, esses aqui não. Então resolve o pagamento desses e esses aqui a gente vai dirimir junto com vocês os problemas que tem. Se der trabalho, está trabalhando nessa linha. Eu acredito que até o final desse mês, setembro, não, acredito que mais ou menos meados de outubro, a gente já vai dizer para o TJ, olha, o CITER aceita, né, logicamente, colocando a observação dos que tem problema. Então, o CITER vai fazer isso dentro do tempo que foi colocado para agora. Aí, qual é o nosso próximo passo? E o Estado? Aí nós vamos para cima do Estado, porque quem tem que homologar é a PGE. Então, a PGE tem que homologar. Tem que dizer para o TJ, nós aceitamos o cálculo. Aí o CITER vai entrar em cena. Aliás, o nosso advogado, doutor Hélio, ele já esteve conversando com os procuradores. Nós estávamos com mais ou menos tudo redondinho com o Estado, com o procurador anterior. Que o procurador já tinha combinado, olha, chegando aqui nós vamos resolver o mais rápido possível. Qual é o problema? Nesse inteirinho, com essa situação do governador, se fica ou se sai, se fica ou se sai, ele teve que mudar o procurador-geral. E, infelizmente, gente, o procurador que está lá não é brincadeira. É um cara chato. Sabe aquele cara que prejudicou a gente no auxílio transporte? Que está dizendo quando a pessoa sai para fazer o mestrado ou para ele se afasta, só não volta, só tem 2. Em vez de ter os 4, no caso do professor, o procurador-geral. Mas o doutor Hélio foi ter uma conversa, está tendo uma conversa com a Casa Civil, para ver se resolve através da Casa Civil e a Casa Civil, né, converse lá com o procurador-geral. Então nós estamos nesse trâmite agora. Se chegou o prazo, que é de direito, nós já não vamos fazer um movimento junto à PGE para resolver isso. Nós só podemos fazer isso quando vencer o prazo. Então, os 30 dias úteis. Aí, se o Estado pedir mais 30 dias, que é de direito, que é prazo legal, a gente vai ter que vencer isso, que vai dar lá para o final de novembro. Aí sim, a gente vai ter autonomia para fazer o enfrentamento junto ao PGE, sabe? E aí a gente dá essas explicações, gente, com muita tranquilidade. Porque o que eu vi nos últimos tempos? Eu estou nos 300 grupos, agora é um grupo precatório também, eu estou lá. Ultimamente eu não tenho tempo de ficar intervindo e dando explicações. Mas tem um pessoal que vai lá, que é da nossa categoria, que é só para criticar o sindicato. Ao invés de criticar o Poder Judiciário, ao invés de criticar o governo. Então, o foco deles é falar que o sindicato não está fazendo nada. Mas são poucas pessoas, tá? Então, dentro do grupo que tem 200, 300 pessoas, lá tem 6, 10 que ficam o tempo todo falando. O tempo todo falando. Então, assim, para desconstruir a instituição que entrou com a ação, que ganhou a ação. Mas a gente supera essas coisas e digo para vocês que os nossos esforços vão continuar para que seja resolvido. Eu estou precisando também do precatório. Eu estou precisando muito. Mas infelizmente não temos a governabilidade sobre isso, a não ser a governabilidade de cobrar. Quem aqui vai receber precatório? Olha, bastante gente. Resíduo, gente, é quase ninguém. Porque o resíduo, porque assim, antecipação de precatório obedece a uma determinada quantidade de salários mínimos. E a maioria, eu não lembro quanto é que salário mínimo, acho que no Estado. Acho que na União é 60, mas no Estado é menos de 30. E a maioria do nosso povo, os valores é menos de 30 mil. Então são muito poucos que têm resíduos, tá? Eu falo por isso. Pouquíssimos. Não, é porque tem alguém que tem resíduo, ele falou, porque não sabe o valor de cada um. Então, dentro desse grupo que pediu antecipação,
pouquíssimos têm resíduos, pouquíssimos, tá? Então, por isso que a maioria estão indo lá e não tem, porque era menos de 30 salários mínimos, ok? Só tem resíduo quem tinha um valor que ultrapassava o preço do salário mínimo. Quem não tem resíduo, foi pago tudo, tá? Por isso que eu estou dizendo, são poucas pessoas que têm resíduo. Tem que ver então, porque você é outro precatório da reintegração. Aí você tem, já ficou aqui com a Sônia? Está acompanhando a cartela, Sônia? Ok. Aí qualquer coisa a gente conversa com você no final, tá? Situação mais específica. Ok. Então, gente, é muita gente que tem aqui que vai receber. Vamos lá. Adicional noturno. Adicional noturno, quem aqui recebeu o retroativo? Tem alguém? Mas tem gente aqui que tem direito a adicional noturno, que está trabalhando à noite? Então aqui é uma pré. Vocês não receberam, atualizou e recebeu o retroativo mês passado? Não? Então aqui é uma pré que não recebeu. É porque nós temos 6 prés no estado que não apresentaram o documento da SEDUC. E a gente vem falando que tem que apresentar a relação dos professores que estão trabalhando no noturno. Então, pessoal, nós vamos ver isso direto com a CREA aqui, porque eu acho que a CREA, quando a SEDUC passou a lista de acesso que não tinha apresentado, eles colocaram como se já não tivesse, que a Regional tivesse apresentado. Então, pessoal, ainda sobre isso? Tá, adicional noturno. É essa forma que nós estamos falando. Não, tinha uma notícia. Sustentação prática de informar se existe alguém. Aí tem mais de um. Tá, mas aí, Sônia, você vai ter que sentar na CREA e pedir para eles apresentarem para você. Tem uma pessoa, o Noel, ele é responsável, inclusive, por essas informações. Eu falei com ele, eu protocolei lá no gabinete, né? E falei com ele, ele falou, ainda não tem informação. Aí eu mandei para ele novamente e ele já iria fazer a averiguação, tá? Então ele já tem que Ok, gente, porque o adicional noturno depende da coordenadoria local. Então, o que nós fizemos? Todo esse trabalho junto à SEDUC, para a SEDUC, né, conversar, organizar com as coordenadorias locais para apresentarem a relação dos professores. As que apresentaram, foram várias crianças no estado que apresentaram, o pessoal receberam o mês passado, foi atualizado no vencimento, entendeu? No vencimento não, o adicional noturno vem tipo lá embaixo, o valor de cada um, não é no vencimento, é com base nos entendimentos, com base no vencimento, mas isso não está sendo aberto. Aí vem o valor do adicional noturno, por que vem para cada um? Porque é diferente. Tem gente que está trabalhando meia hora a mais, após as 22 horas, né? Outros 1 hora, outros 15 minutos. Então o valor é específico para cada situação. Outra coisa, foi pago e parado retroativo de março de 2022 a agosto de 2023. Então, as férias
prefeito já foi. Agora, o que a companheira está perguntando? Porque a ação, ela é de 2008 e ela retroagiu 5 anos. E como que fica aquele pessoal que trabalhou no noturno e não está mais? Tem direito a receber o retroativo. Só que são quase 4 mil processos, está no computador fazendo os cálculos. É um cálculo minucioso, por quê? Porque teve gente que trabalhou um mês, teve gente que trabalhou 5, 6 anos. Então é um cálculo totalmente diferente. Então por isso tem a demora mesmo, não tem jeito. Então foi resolvido. Então o que se cumpriu da ação? Cumpriu para os que estão trabalhando e o retroativo de março do ano passado para cá, até agosto, ok? E esses estão calculando ainda, tá? Mas vai sair. Está em fase de execução. Quando está no cálculo, a gente já diz que está em fase de execução. Relacionado ao adicional noturno, é isso. Vamos lá, próximo passo. Mas não adianta eu dizer isso aqui para vocês, porque tem uma legislação federal. Coisa que a gente mais tentou foi que o abono não tivesse dispositivo de esgoto. A gente tentou isso, mas nós temos uma carga tributária, por exemplo, imposto de renda, que é um absurdo. Entendeu? Então tem que mudar a legislação federal para a gente conseguir resolver isso. Mas não pode, a legislação não permite. Por isso que é descontado. Agora, gente, é legislação federal, não é legislação do Sintero, não é do governo, não é. Tem legislações que não é nem de governo local. Imposto de renda é legislação federal. Previdência é legislação federal. Não pode. Não fizeram isso porque não pode, porque a lei não permite. Tá? Por isso que a gente paga essa carga tributária. O que pode acontecer? Diminuir a carga tributária. Tem um projeto de lei, por exemplo, que está tramitando no Congresso Nacional para diminuir o imposto de renda, onde a pessoa comece a contribuir a partir de 5 salários mínimos. Tem também a proposta de 5 mil. Tem a proposta do governo federal atual. Segundo ele, o ano que vem só paga imposto a partir de 5 mil. Então isso quer dizer que isso acontecendo vai diminuir o imposto para nós. Então, gente, é mudar a lei, não adianta, é mudar a legislação. Se não for assim, a gente não vai avançar no sentido da gente ter menos prejuízo, ok? Pessoal, aqui na nossa pauta nós temos, antes do auxílio alimentação, eu vou falar sobre a substituição do pagamento do piso, do magistério que está aqui. Os servidores estaduais já devem estar favoráveis com isso, a maioria aqui são estaduais, então nós vamos responder pelos municipais aqui. Mas essa situação de não pagar piso, ela está sendo questionada pelos prefeitos, pelos municípios, e através da ARON, que é a Associação dos Municípios aqui de Rondônia. Certo? Quem é o presidente dessa associação da ARON? O prefeito de Porto Velho. Não sei se vocês acompanharam, nós fizemos um enfrentamento esses dias, porque lá ele se recusou a pagar o piso para professores no vencimento, como nós defendemos, na tabela salarial. E ele disse que ia fazer a mobilização no estado todo, nos 52 municípios, para não pagar. E aí eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse prefeito, que é o Wilson Chaves, ele quer ser governador do estado. Certo? Mas você reelegeram ele 2 vezes? Vocês não. Eu não. Ok. Eu nem votar em Porto Velho igual a pessoa que está falando. Não, mas eu só estou dando uma letra. Mas não elegeu Confúcio Moura 2 vezes? Não elegeu Cassol 2 vezes? Não elegeu Guiano? Não elegeu? E Cassol só não voltou porque
ok? Entraram na justiça, ganharam em primeira instância aqui. Está todo mundo desesperado, nossa, mas ganhou. Gente, ainda tem uma batalha judicial muito grande. Ele ganhou em primeira instância, contrariando a portaria do MEC e contrariando o parecer do STF. Então, eu acredito que eles não vão conseguir ir com isso para frente. O que o Sintero está fazendo? O Sintero, como parte interessada, porque nós somos parte interessada nessa questão do piso, está entrando e questionando dentro da ação que ganharam. Então, nós vamos fazer tudo que tem feito, né? Tudo que precisa ser feito para questionar. Não acredito que isso vá para frente. Isso em relação aos municípios. Gente, se ele tiver sucesso em algo como isso, os 52 municípios do estado de Rondônia negam pagar o piso. E aí vem a pressão do estado também em pagar. Qual é a diferença do estado? Nós fizemos uma greve, lembra? Uma greve em 2018, uma greve que durou 45 dias. O que nós conquistamos nessa greve? O piso do magistério, que é de 2008, e até então, em 2018, não se pagava o piso aqui em Rondônia. A maioria dos professores até FSC ganhava menos que o piso, ganhava complemento. Só que nós ganhamos naquela greve, mas nós conseguimos garantir em lei estadual. Então, hoje nós temos aprovado uma lei na Assembleia Legislativa, dizendo, a Lei 1036, que o piso é direito para os professores do Estado e que ele deve ser cumprido, levando em consideração a diferença de classe, do professor classe A para classe C, e que tem que ser pago no início da carreira, que leva em conta a nossa progressão, que é horizontal, que a cada 2 anos a gente tem 2%. Então foi isso que nós ganhamos. Rondônia foi o primeiro estado que conseguiu isso. Então, assim, mesmo que a gente, o piso é definido em dezembro, mesmo que não se pague em janeiro, ele é definido no percentual em dezembro, para ser pago em janeiro. Então, mesmo que não pague em janeiro, às vezes vai pagar fevereiro, março, abril, maio, até agosto. Só que o que acontece? A gente recebe todo o retroativo. Isso está garantido em lei. Com base nessa lei estadual, nós representamos, o Sintero representa 19 municípios. Nós conseguimos, na maioria dos municípios, leis também, no boa parte dos municípios. Tem alguns que se recusaram a pagar, o Sintero ganhou na justiça. O Sintero ganhou na justiça em Guajará-Mirim, o Sintero ganhou na justiça lá em Nova Brasilândia, que estavam se recusando a pagar. E o Sintero ganhou mais. Doutor Hélio ganhou a ação que ele tinha porque não pagava pisos estaduais, lembra? Até 2018. Doutor Hélio ganhou a ação que ele entrou lá atrás. Eu não estou, acho que vocês foi em 2012. Ele entrou com a ação porque não estava pagando piso, ele ganhou essa ação. O governo recorreu, ele entrou com embargos em cima da argumentação do governo e já ganhou de novo. Portanto, vai haver uma outra. Chegando no final, o governo acredita, não sei se ainda pode recorrer, mas se o governo recorrer e a gente, né, se não precisar, o que vai acontecer? Vai para a fase de execução. Na fase de execução, vai pegar a ficha financeira de todo mundo de 2012, de quando o doutor ganhou a ação, que retroage 5 anos, e vai analisar quanto que os professores perderam nesse tempo em que não se cumpriu a lei de 2008. E aí, gente, nós vamos provavelmente, conseguindo isso, nós vamos ter um bom dinheiro para receber e provavelmente uma atualização no vencimento. Então, nós divulgamos essa ação, que o Sintero havia ganhado essa ação, acho que é de
2012. Nós divulgamos e agora saiu novamente o Estado. O Estado recorreu, o doutor Hélio foi lá, dentro das argumentações do Estado, ele fez os embargos. Por quê? Porque em 2018 foi reconhecido o direito. Entenderam? Então, se foi reconhecido em 2018, quer dizer que a ação que o doutor Hélio impetrou lá em 2012 tinha razão de ser. Então, nós estamos nessa expectativa que isso vá dar certo e que provavelmente há uma atualização aí para nós. Com certeza. Lembra que nós, quando conseguimos um piso, estendeu para quem? Para todos os aposentados e pensionistas. Estendeu ou não estendeu? Não, aí é outro regime. Estou falando nos estaduais. Por nós conseguimos 2018. Ah, tá. Então a gente vê cada situação à parte. Tá? Vou falar sobre isso. Pessoal, então, é luta. Então a gente não está de braços cruzados. As coisas vão acontecendo. Eu gostaria que vocês pegassem o contra-cheque de vocês lá de 2017, antes de 2018, e observassem de 2018 para cá. Todo ano a gente tem tido atualização. O ano passado foi 33,24. Esse ano foi 14,95. E vai para os aposentados também. Isso é luta do sindicato. Tem outra coisa, os nossos técnicos. Nossos técnicos não têm previsão de piso a nível nacional. Mas o que nós temos conseguido nos últimos 2 anos? O mesmo percentual no piso dos professores e para os técnicos. Então, ano passado, os técnicos teve 33,24 também, a partir da negociação do sindicato, porque não tem lei, não tem previsto lei. Esse ano, os nossos técnicos estaduais tiveram 14,95 igual aos professores, graças à negociação do sindicato. Porque quando eu sento na mesa de negociação, eu não esqueço dos técnicos. E aí, sobre esse assunto? Recebe? Depende. Se você foi um pensionista com paridade e integralidade. Aí tem que ver qual foi o regime que você conseguiu. Aí é um caso que a gente tem que ver a parte, inclusive. Mas todos que estão em regime de paridade e integralidade receberam. Mas no caso dela, provavelmente recebeu. Sim, eu dou exemplo. Pessoal, teve uma pergunta aqui, já que falou de aposentados, teve uma pergunta aqui, por que os aposentados estão contribuindo? Porque o governo federal anterior apresentou uma proposta, a 103, que virou lei, para que os aposentados voltassem a contribuir. Qual é o agravante aqui que está com o nome? Que o governo federal, ele ainda falou que poderia contribuir a partir do teto. O que o Rondônia fez? Os deputados que foram eleitos aqui pelo povo, os deputados disseram assim: nós vamos fazer a reforma e nessa reforma nós vamos colocar o povo, para os trabalhadores, para contribuir de novo, acima de 3 salários mínimos. Então, todo o valor que ultrapassar 3 salários mínimos, aquele valor que ultrapassou, contribuição 14%. Aí, alguém perguntou assim, mas e aí, o que vai fazer? O que vai fazer? Qual é o poder do sindicato para fazer? O poder do sindicato é cobrar. E nós estamos cobrando, a gente já documento pediu para rever, na época que foi apresentado o projeto, o Sindicato Único foi só sincero, não. Nós fomos para lá, fizemos enfrentamento, era no povo, mesmo o povo lá, gritando na Assembleia, aqueles deputados que foram eleitos, votaram contra o povo. Agora, foi aprovado em 2021. Não, mas você falou que foi da primeira gestão que sancionou. Não. Os primeiros deputados, foi esse que estava falando. Mas a maioria daqueles que estavam lá está aqui. Mas tudo bem. Agora, o que nós temos
nós estamos na tentativa de rever, certo? Então, gente, é retirada de direitos. Como foi a reforma trabalhista que retirou direitos, a reforma da Previdência, terceirização, retirada de direitos. Então é isso. Para parar de contribuir, qual é a nossa proposta? Que seja pelo menos com base no teto, né? Então, o valor que ultrapassou o 7 e pouco, que é o teto, passar a contribuir. Então, a proposta nossa, que a gente acha muito difícil hoje, a gente conseguir fazer o diálogo e não contribuir mais. Mas que seja pelo menos com base na Lei 103, que é acima do teto. Certo? Agora, acima de 3 salários mínimos é sacanagem. Por isso que os nossos aposentados voltaram a contribuir. Ok? Não contribuir, voltaram a contribuir. Mas aí na pergunta nossa, você é chegada breve, né? Eu estou quase. Chegando. Aí a minha pergunta é essa: o que é que nós podemos fazer, né? Para pressionar os deputados, até o nosso governador também, né? Foi ele que mandou o projeto. Ele mandou o projeto, mas eu estou falando. Mas só que não só que eu falei, eu vou para um deputado, principalmente, porque ele está aprovado. E agora, recentemente, a gente pode fazer o quê? Pessoal, na verdade, na minha avaliação, a culpa são dos dois poderes, aliás, dos 3. Primeiro, o governador que apresentou. Segundo, o Poder Judiciário que pressionou dizendo que tinha que fazer mesmo a reforma. E terceiro, os deputados que fizeram. Quem não tem culpa nessa história é o sindicato e os trabalhadores. Então, o que a gente tem feito? Cobrado para reverter. Assim, quando foi aprovado, nós estávamos lá dentro, gritando, com cartaz, não faça. O sindicato não foi nem só o Citero, reuniu todos os sindicatos. Nós temos um grupo de sindicatos com mais de 20 sindicatos. Estava todo mundo lá no dia. E antes a gente tentou de tudo, sentar, conversar, mas com quem o governador sentou para apresentar o projeto? Sentou com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas dizia assim, não precisa fazer isso, senão o IPERON vai falir. O IPERON ia falir, era culpa nossa? Não, é porque houve desvio. Agora, gente, para resolver essa situação, o que nós conseguimos naquele momento faltar? Porque esse desconto ele tem prazo. Assim que equilibrar o financeiro do IPERON parar. E o que foi feito para tentar o passo inicial? Na época, com a participação dos sindicatos. Os poderes estão nadando de braçada em dinheiro. Poder legislativo e poder judiciário. Então, o que foi? E o próprio Tribunal de Contas. O que foi definido? Que esses poderes iam fazer aportes financeiros para dentro do Instituto Previdenciário para poder chegar um momento de não precisar mais da contribuição. O compromisso que foi feito desses aportes está sendo colocado ano a ano e a gente diz isso por quê? Porque os sindicatos vêm acompanhando a partir disso, certo? Nós estamos acompanhando. Inclusive, até então, nós tínhamos apenas uma representação dos trabalhadores do IPERON, que representava a gente para dizer os nossos anseios. O que aconteceu? Com essa reforma que teve algo bom que a gente conseguiu, que a gente ampliou as vagas dos representantes dos servidores públicos do Estado. Então, é uma vaga para quem está na ativa e uma vaga para o inativo. Nós continuamos com uma vaga só para o inativo, mas para quem está na ativa, nós ampliamos para 6. Foi por isso que o Citero indicou o nome, e o nosso nome foi a Márcia Cristina, e o nosso nome foi aprovado. Eu quero aqui agradecer todos que votaram na Márcia, que ela hoje é uma representação dos trabalhadores dentro do IPERON. Inclusive, o ano que vem, ela vai estar, porque o IPERON tem vários conselhos. O Conselho Administrativo, que foi esse que ampliou as vagas, aí tem o Conselho Financeiro e tem o Conselho Superior. E nós conseguimos também ter uma vaga no Conselho Superior, que foi dividida durante 3 anos pelos candidatos que ganharam. Então, a Márcia, no ano que vem, ela vai estar no Conselho Superior, ela vai ficar 1 ano no Conselho Superior. Então, gente, é isso. Então, as nossas tentativas, né, de
de fazer a luta é também tentando colocar o nosso povo nesses espaços. Então, por isso que a gente agradece vocês aqui por ter participado daquele processo eleitoral. Vamos ver aqui qual é o próximo ponto, é tanta coisa. Tá. Auxílio alimentação. É o último que está aqui. Pessoal, auxílio alimentação. Aí quando a gente fala, meu Deus, mas não é só auxílio alimentação que nós queremos. Tem uma proposta de pauta que fala sobre melhorar a educação de docência, continuidade escolar, gratificação de especialização, mestrado, doutorado, não é isso? Tem uma pauta longa. Mas tem hora que a gente precisa priorizar. E nós priorizamos a questão da auxílio alimentação, por quê? Porque o atual governador, ele fez uma promessa de campanha. Ele disse que iria equiparar o auxílio alimentação de todos os servidores. E ele fez essa promessa porque a gente cobrou, principalmente na reunião que todo o sindicato teve com ele, enquanto candidato, assim como nós tivemos com o Marcos Rogério, com todos os candidatos a governo, os sindicatos cobraram isso, essa diferença. Porque enquanto tem sindicato que não tem nada, tem sindicato que o valor é baixíssimo, como nós, 253, a saúde 254, nós temos, por exemplo, a Casa Civil, a FEGEP, que eles recebem 1.500 e pouco. Então é uma diferença, mas ele pegou um instituto, ele tem a sua autonomia. Então, diante disso, a gente foi para a luta. Aí nós tentamos, e a secretária havia se comprometido que ia dobrar o nosso, só que o que aconteceu? O governador recuou e segurou. Por quê? Se aumentasse naquele momento a educação, teria que aumentar a saúde. Quando nós percebemos isso, falamos, vamos de força, saúde e educação. E nós unimos força, vocês viram aí várias ações que nós fizemos, movimentos nas redes sociais, espalhamos outdoor por vários cantos do Estado, tentando pressionar. Fomos à Assembleia Legislativa várias vezes, protocolamos documento para que tivesse a intervenção dos deputados, para que a gente pudesse, de fato, ter o auxílio alimentação equiparado. Saber para qual valor que vai? Não sei. Acho difícil equiparar de uma vez. Mas, assim, qual é a nossa proposta? Que eu até propus quando eu tive a oportunidade de conversar sobre isso, numa conversa extraoficial, o que eu disse para o nosso assessor do governador? Que seja gradativo, que tenha uma proposta para agora ir para, sei lá, 600, 700, e depois gradativamente aumentando até chegar no percentual maior. Né? Porque a gente também tem que ser sábio para a proposta. A gente já querer, vai lá, tira, baixa um dos outros. Eu acho uma atitude sindical. Querer que diminua o salário dos outros, o valor dos outros, trabalhadores. Mas também achar, ter ilusão que vai ser de uma vez chegar a 1.500 e pouco, também é ilusão. Seria justo. Mas a gente sabe que na prática não acontece assim. Então vamos apresentar uma proposta. Então a nossa proposta apresentada é que aumente agora, chegue no valor e depois, gradativamente, vai aumentando, né, ano a ano. Então, essa proposta está lá. Qual é o problema, gente? Que o governador está com a bola no pescoço. Não sei se você já viu falar aí que ele está correndo o risco de ser cassado. A chapa. Se for cassado, provavelmente tem novas eleições. Mas eu acho melhor que concordo com você que é uma situação complicada. Eu acho que há um processo, independente se gosta ou não, é complexo, né? Mas está posto isso. O que eu vejo hoje? Que eles estão tão preocupados em salvar a pele para que isso não aconteça, que está tudo parado. A gente não consegue uma audiência. Então, assim, o nosso jurídico ia conversar para tentar resolver essa questão do pagamento precatório, e eu pedi, doutor Neto, por favor, se conseguir conversar com a Casa Civil, pauta essa situação do auxílio alimentação para que eles possam receber o sindicato, tanto da saúde como o da educação.
Então, gente, nessa pauta é luta. Nós estamos aqui hoje para ouvir de vocês quais são as propostas que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer, quais são as nossas ações, para vocês proporem ações para a gente ir para cima. Porque na base da negociação nós já ultrapassamos. Na base da pressão, até onde o sindicato quiser ir, com entrevista, com posicionamento nas redes sociais, com outdoor, nós já fizemos. Não tivemos. Agora nós queremos ouvir a categoria e por isso eu abro aqui para as inscrições. Sônia, vai escrevendo. Eu vi que o companheiro Catinho já tem pergunta. Beleza, Léo, uma pergunta aqui antes para apreciação aqui. Pessoal, é importante aqui porque é algo que envolve o Sintero. Vamos segurar um pouquinho. Nós sabemos que estamos numa fase de eleição do Sintero. Nas redes sociais, uma foto de uma ata foi publicada e que o Sintero deve 8 milhões de reais, que a nossa sede social está penhorada, ou seja, que a situação financeira do Sintero está péssima. Eu queria que você explicasse para nós essa situação. O que eu posso dizer para vocês? Fake news, mentiras. E eu vou explicar aqui, eu estou sabendo mesmo que tem mais essa ata, ela é de 2021. Em 2021, já teve um grupo, porque a ata é pública, ela está em cartório, que já foi lá pegar essa ata e soltaram, para dizer que o sindicato, tinha problemas. E agora soltaram de novo. Mas eu vou explicar aqui com muita tranquilidade. Pessoal, um sindicato forte e combativo, ele tem problemas. Todas as vezes que nós fazemos greve, quem entra? A justiça. Nós tivemos uma greve no município de Itapuã. Eu não estava no Sintero ainda não, tá, gente? É uma greve muito antes de eu estar no Sintero. Essa greve, chegou um momento que a justiça entrou e disse que a greve era ilegal. Os trabalhadores não quiseram parar. E aí foram impetradas multas diárias. Dessas multas, ficaram mais de 30 dias. Lá nós temos 90 filiados. Na época, a multa foi para 3 milhões e pouco. Passou-se anos, quando ela foi transitada e julgada, esse valor chegava a quase 5 milhões. Nós tivemos uma greve em Ariquemes, que nós também respondemos pelo município lá. Essa greve também ultrapassou 30 dias. Os trabalhadores, quando a justiça pediu para voltar, os trabalhadores não quiseram voltar, e lá originou uma multa na época de mais de 4 milhões. Como as multas, quando ela é transitada e julgada, ela é atualizada os valores, hoje já passa de 6 milhões. Está lá para o Sintero pagar, transitada e julgada. Em 2018, que nós fizemos a greve, quem estava em Porto Velho, quem participou lá da Assembleia e foi orientado a todos os diretores fazerem também, que era orientar os servidores. Nós estamos de greve, logo a greve vai ser julgada legal. Quando for julgada legal, vem as multas. E aí, nós queremos que seja definido nas assembleias que, se tiver a permanência, mesmo sendo multados, que a categoria vote, que se tiver de abrir mão de patrimônio para manter a greve, nós vamos fazer. Isso foi votado praticamente em todo o estado. Se teve algum diretor das regionais que não colocou em votação essa orientação, foi responsável. Por quê? Porque a gente estava numa greve em que viria a judicialização e nós já tínhamos resultado de 2 greves onde o sindicato tinha multas milionárias. Quando
O Sinter é um sindicato que tem 34 anos, construiu um patrimônio enorme ao longo que nós temos sede em todas as regionais. Nós temos uma sede que foi reformada no meu mandato, que hoje é um hotel de trânsito, é o único sindicato que tem um hotel de trânsito naquele porte. E aí, isso facilitou, não nós entregarmos patrimônio como a gente estava imaginando que teria que acontecer, mas com base nesse patrimônio, nós colocamos a sede social para que a gente conseguisse um empréstimo. Nós não entregamos a sede social, mas ela foi utilizada para que nós conseguimos um empréstimo para pagar essa conta que não é da direção. É uma conta de todos nós, porque nós entendemos a necessidade de fazer a luta. Foi parcelado, gente, durante o tempo que eu tinha de mandato. Porque o que eu disse? Eu não vou sair do mandato devendo o sindicato, mesmo que a dívida não seja minha. E foi parcelado todo mês, desde então, é descontado, conseguimos um empréstimo de 6 milhões. Desde então, nós fomos pagando, mês a mês, quase 300 mil, 200 e poucos mil, todo mês. Sabe quando termina a última parcela? Em novembro. Dia 5 de novembro. E o banco vai emitir para nós um documento da seriedade desse sindicato. E eu vou dizer aqui para vocês, se precisar fazer de novo, porque nós temos que fazer a luta, fazer a greve, eu, enquanto presidenta, faria de novo e honraria, como nós estamos honrando e pagando. Então, eu termino meu mandato encerrado isso. Não deixamos de fazer a luta por isso. Então, o Sinter não tem dívida que não possa pagar. O Sinter só deixou de fazer algumas coisas que eu gostaria muito de ter feito e que atrapalhou. Por exemplo, a minha vontade era ter reformado todas as sedes do Sinter. Nós conseguimos alguns. No meu, não. Foi uma reforma assim meia boca. Mas assim, nós reformamos com qualidade. Guarda-Caminho, nós reformamos com qualidade. Ariquemes, que nós damos suporte, porque lá em clube a gente deu suporte para essa reforma. E Cacoal, que a sede estava sendo interditada para que construir outra. Mas o maior, que contempla todos os trabalhadores do Estado todo, foi a reforma da sede social. Que antes, gente, só por Deus, foi construída há muito tempo. Hoje não, nós temos uma sede que a gente, quando vai para lá, tem banheiro dos quartos, que antes não tinha, tem ar-condicionado, que antes não tinha, tem lençol, tem travesseiro, você só precisa levar uma cobertinha, porque o ar-condicionado fica gelado. Colocamos energia solar lá para que a conta ficasse um pouco menor, e o objetivo agora é colocar o chuveiro quente, que ainda está com o chuveiro frio. Então, gente, gostou, né? Todo mundo que vai gostar, principalmente quem conhecia o antes e depois. Então, pessoal, é isso que a gente tem feito. E a gente, quando tem transparência e honestidade, eu não aceito que as pessoas falem da minha honestidade. Eu não aceito. O Flávio Dino tem uma frase: quem tem honra tem que defender ela. Agora, as pessoas precisavam mostrar a cara, porque com mostra a cara a gente tem condições de processar. Não ficar no privado, pegando uma ata e mandando no privado as pessoas. Isso é no mínimo atitude escolar. No mínimo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu estou aqui para esclarecer qualquer coisa. Sem medo. E esse eu fiquei 2 mandatos. Estou terminando, tá? Encerra agora, né? Eu sou uma pessoa que defendo. Eu defendo mudança. Eu defendo mudança. Eu defendo alternância. Por isso, muita gente falava, Léo, eu fico mais de mandato. Eu falei, não, eu sempre defendi alternância. Eu vim para o sindicato como oposição, mas uma oposição responsável. E eu sempre disse, eu defendo a alternância. Por isso, meu nome não está
eu vou continuar contribuindo. E dizer para vocês que eu estou à disposição. Qualquer coisa diferente disso que eu estou falando aqui, prova. Porque daí, com prova, eu tenho como me defender. Então, assim, esse é o meu esclarecimento. Perguntei porque o companheiro falou, realmente é uma coisa chata. Já tem vários filiados que me conhecem, olha aqui o que estão jogando. E eu não tenho problema nenhum em explicar. Fiz um textozinho, estou explicando, e é isso. É muito triste, em momento de processo eleitoral do CITER, utilizar fake news para tentar desconstruir as pessoas. Mas eu acho que quando a gente tem firmeza, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente acredita no que a gente faz, a gente supera isso. É isso que eu gostaria de esclarecer aqui. Faz parte da luta. A gente tem que enfrentar essas coisas também. Dói. Pois é, dói, gente, a gente fazer isso, né? Fazer esse tipo de coisa que está falando isso. Mas por quê? É como a companheira falou, faz parte da luta. Vamos às inscrições, às perguntas. Em relação à luta, gente, o que nós podemos fazer? Relacionado, alguém tem proposta para a questão do auxílio alimentação? Quais os enfrentamentos que nós podemos fazer? Tem uma pergunta aqui. Sugestão: auxílio alimentação, um dia de paralisação geral, acatado, porque nós estamos fazendo a assembleia em todo o estado, já teve essa proposta. Ok? Saúde junto. Nós estamos juntos, eu e a Zélia, que é a presidenta lá, nós estamos juntos na paladada. Quem mais? Quem mais, gente? Vamos continuar pelas redes sociais, fazendo enfrentamento? Bora continuar pelas redes sociais? Um dia de paralisação e a gente vê o que dá. Se não der certo, a gente conversa de novo e de repente a gente faz uma pressão no início do ano. Não é verdade? Nós estamos agora no final do ano, de repente a gente vai para cima no final do ano, no início do ano. Mais algum? Bem lembrado, progressão. A progressão está definindo a paralisação em outubro, tá, gente? Pelo menos a FEDUC se comprometeu conosco que em outubro vai ter a atualização das progressões. Ok? Alguém falou da licença-prêmio. Gente, licença-prêmio pecúnia, eu digo para vocês, desde que nós fizemos o último acordo sindical de 2019, nunca no estado de Rondônia tinha sido paga tanta licença-prêmio. Nunca. E nós fizemos o acordo em 2019, acordo sindical, entre o SITER e o governo. Só que agora está mais lento, tá? Então a gente, inclusive, pagou muita gente na época. Eu vi servidores que receberam acima de 50 mil, 80 mil, que tinha muitas licenças para receber. 20 mil, 30 mil, a gente viu vários valores. Quem tinha uma licença só, muitos receberam. Então, assim, foi um momento importante, porque tinha muita licença acumulada. Agora, está muito lento. A gente tem, inclusive, cobrado do governo para acelerar de novo, senão vai acumular novamente. Então, a gente está na cobrança. Foi suspensa, licença prêmio. Tá. Na época da pandemia, foi suspensa a licença-prêmio. Aí alguém diz assim, mas nós trabalhamos. Na verdade, gente, a 173, ela suspendeu, não foi porque a gente não estava trabalhando. Foi porque era um período pandêmico e poderiam tomar algumas ações. Tipo isso. Agora, o que está acontecendo? Nós tentamos, na época, argumentar. Inclusive, não era para atualizar progressões também. Nós fomos na negociação com o governo do estado, com o parecer do Tribunal de Contas. Eles atualizaram as progressões, mesmo a 173 dizendo que não precisava. Só que a licença-prêmio nós não conseguimos. Naquele momento. Só que agora, teve vários sindicatos que entrou com ação judicial, perdeu. Só que agora está havendo, por parte dos parlamentares, apresentando projeto-lei para resolver isso. Então, tem uma PL que agora eu não lembro o número dela, está bem adiantada já, para que seja revista essa questão de não contar o prazo de licença de quinquênios, né? No caso, a licença de pecúnia são quinquênios. Em pecúnia
ok? Então, a Lei Federal 173 diz que os estados e municípios não precisam contar. Então, se essa PL for aprovada na Câmara Federal e no Senado, então vai resolver isso para o Brasil inteiro, ok? Mais alguém? Difícil acesso administrativo, você tem uma coisa? Difícil? Acesso administrativo. Ainda não. Essa está na nossa proposta porque precisa ter alteração na 680. Então, enquanto não tiver alteração na 680, não vai acontecer. Mas é proposta nossa para acontecer. Nós já propomos vários níveis de alteração na 680 e está essa questão do livre provimento do Ministério. Mais alguém? Ok. Não tendo mais, gente, nós vamos, vou passar para a Sônia, a diretora, mas eu quero aqui agradecer a presença de todos e todas, dizer a vocês que nós permaneceremos sempre na luta, independente de onde eu estiver, podem contar comigo, estamos em Porto Velho à disposição de vocês. Precisando, pode ligar. Tem muita gente que fala comigo pelo